Vamos continuar no mesmo assunto de meditação que eu tenho trazido aos irmãos, mas eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no no livro de Levítico, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Levítico, no capítulo 1. Livro de Levítico, capítulo 1. Eu tenho trazido aos irmãos algumas mensagens acerca de culto e da importância que o culto tem na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E qual é o significado do culto ao Senhor? E esse texto eu entendo que não poderia ficar de fora de um assunto como esse. Porque quando a gente fala de culto, o livro de Levítico é o texto que melhor nos ajuda a entender essa perspectiva do culto. Eu particularmente amo o livro de Levítico porque, preste bem atenção no que eu vou dizer, Levítico é o evangelho do Antigo Testamento. Levítico, você quer compreender o evangelho no Antigo Testamento? Leia Levítico. É o evangelho do Antigo Testamento, da qual o profeta Isaías ele traz explicações maravilhosas. E a Escritura Sagrada como um todo fecha com chave de ouro no livro de Hebreus, que é um comentário ao livro de Levítico, o livro de Hebreus. Então é maravilhoso como a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se complementa. Mas eu quero ler o capítulo 1 de Levítico, que nos fala acerca dos sacrifícios de holocaustos. E atentos ao que diz a palavra de Deus, eu vou ler todo o capítulo, preste atenção, porque eu sei que é um texto às vezes difícil da gente ler, e a gente pouco lê. Aliás, Levítico já foi constatado que é o livro menos lido pelos crentes. O livro que menos se lê de toda a Escritura é o livro de Levítico. Então aqui a gente vai ler. Diz assim a palavra de Deus: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, de gado trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocaustos, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue ao redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele oferecerá, ou o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vamos orar, irmãos, e deixe sua Bíblia aberta nessa porção da Escritura que nós vamos meditar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito,
Mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença, ó Deus, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, por esta porção da Escritura que acabamos de ler, que nos é impossível de compreendê-la, se não for pela operosidade do Teu Santo Espírito que inspirou esta palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente e o coração para compreendermos esta porção da Tua palavra, que a Tua glória resplandeça da Tua palavra, Senhor Deus. Faz assim, ó Deus, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, lança a luz sobre as trevas do nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, por mais que nós tenhamos o conhecimento e leiamos na Escritura diversas vezes o fato de que o pecado causou uma imensa separação entre Deus e o homem, nós jamais conseguiremos, na realidade, mensurar quão grande é a distância do homem debaixo do pecado do seu Criador. O pecado foi, de fato, e ainda é, a maior tragédia na história da humanidade, porque causou uma separação definitiva entre nós e o nosso Senhor, entre nós e o nosso Criador. E isso, meus irmãos, é a maior tragédia que o homem pode ter, estar separado do Senhor, do seu Criador. Não há tragédia pior do que isso. Porém, o que nos chama a atenção, desde o Antigo Testamento, onde nos é exposto o Evangelho, de um modo geral, nós encontramos um Deus que não nos abandonou à própria sorte, mas um Deus que, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos busca. É Ele quem vai andando no jardim e pergunta ao homem: onde tu estás? Enquanto o homem, naquela cena patética, tenta se esconder do seu Criador. Eu tive medo e me escondi. É assim que é o homem debaixo do pecado, um covarde. Assim que é o homem debaixo do pecado, temeroso. Mas esse Deus gracioso, desde sempre, continua andando pelo mundo e perguntando aos homens pecadores: aonde você está? Deus vai ao nosso encontro, Deus vem ao nosso encontro e Ele nos busca. E a maneira que Deus estabelece para que o homem se reaproxime, aliás, parte de Deus e não do homem, e o aproximar-se dele novamente. O homem sempre procurou esconder-se do Senhor, sempre procurou fugir da sua presença, mas Deus estabelece meios para que este homem se reaproxime dele, porque o homem por si só não pode reaproximar-se de Deus, uma vez que o pecado causou essa grande separação. E assim nós encontramos Deus providenciando esses meios, por meio, por exemplo, dos cultos do Antigo Testamento. Desde a antiga aliança, Deus diz: olha, vocês vão me adorar deste modo, desta maneira, vocês vão fazer assim. Tudo isso, este Deus gracioso, manifesto em todas as páginas da Escritura, tentando reaproximar-se do homem, criando meios para que o homem se reaproximasse da sua presença. Portanto, é no culto, podemos dizer assim, que é o meio mais básico, é o meio mais visível desta reaproximação do homem com Deus. Afinal de contas, meus irmãos, é para isso que, por exemplo, nós estamos aqui. Prestamos culto ao Senhor porque este é o meio que Deus estabeleceu para que nós nos reaproximemos dele. Nós cultuamos a Deus porque este é o meio pelo qual Deus estabelece para que nós nos acheguemos à sua presença. No Salmo 50, por exemplo, que nos fala sobre culto, nós encontramos o fato de que não é o homem que vai à presença de Deus, mas Deus vai ao encontro do homem no momento do culto. E o livro de Levítico, como eu disse, não poderia ficar fora quando o assunto se trata de culto que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque Levítico, ele é o manual do culto do Antigo Testamento. É o modo como Deus, de maneira muito perspicaz, de maneira muito cuidadosa, coloca em toda a Escritura os diversos meios, por meio de sacrifícios e ofertas, que fariam com que o homem se reaproximasse dele. Em certo sentido, cada uma das ofertas, cada um dos sacrifícios que eram ofertados pelos adoradores no Antigo Testamento, serviam de mediadores, eu vou botar bem entre aspas isso, serviam de mediadores entre Deus e os homens, de tal maneira que Deus mesmo vai dizer em muitas outras passagens
que ninguém podia chegar à sua presença de mãos vazias, que não seria recebido na presença dele. Somente com uma oferta nas mãos é que o homem poderia ser aceito pelo Senhor. Portanto, tais ofertas serviam de mediadores entre Deus e os homens. É claro que as ofertas em si não tinham valor, mas pela revelação do Novo Testamento, da Escritura Sagrada, elas só eram recebidas e aceitas porque elas apontavam para aquele futuro, até então futuro mediador que viria, que era Cristo Jesus. Cada uma das ofertas apontavam para Cristo. E aqui nós temos a primeira de todas elas. A primeira daquelas que Deus estabelece como um meio para que o homem se reaproximasse dele ao prestar culto ao Senhor e assim tivesse relacionamento com o Senhor, que é a oferta de holocausto. O holocausto era a oferta mais básica, era o culto mais básico do crente do Antigo Testamento, do adorador do Antigo Testamento. E aqui, meus irmãos, mais do que simplesmente o holocausto em si, ele apontava para a pessoa de Cristo Jesus. E ao lermos um texto como esse, e olhando para Cristo Jesus por meio desta porção da palavra, que é o que nós faremos aqui, já poderíamos chegar à conclusão, que é o que nós vamos ver ainda no decorrer deste texto, de que Cristo Jesus, ele é o nosso holocausto. Ele é o verdadeiro holocausto para o qual este holocausto que está escrito aqui na palavra de Deus apontava. Por isso, meus irmãos, eu quero falar sobre 5 afirmações ou 5 verdades que esse texto nos afirma sobre o perfeito holocausto que nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, primeira verdade, qual é o significado do holocausto? O holocausto significa a comunhão que o homem tinha com Deus, ou a comunhão que o homem tem com Deus. No período do Antigo Testamento, nós sabemos, essa era a forma que Deus estabeleceu para que o homem tivesse comunhão com ele. Observe aí o verso 1 e o verso 2. Vamos ler novamente o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. É interessante, irmãos, que Deus estabelece não somente a oferta de holocausto, mas quando você lê, e eu recomendo que você leia ao longo de todo o Antigo Testamento, mas principalmente do livro de Levítico, nós vamos perceber que Deus estabelece não somente os holocaustos, mas muitos outros sacrifícios eram feitos na Antiga Aliança, com propósitos bem diferentes e específicos. Por exemplo, sacrifício pacífico, sacrifício pelos pecados das autoridades, pelos pecados do povo, sacrifício pelo pecado de ignorância, mas como eu disse, o holocausto ele era o mais básico que o homem podia oferecer. Tanto era assim que ele era oferecido diariamente. Diz a palavra de Deus em Números, capítulo 28, do verso 1 ao 8, que os holocaustos deveriam ser ofertados pelos crentes pela manhã e pela tarde. Meus irmãos, isto tem muito a nos ensinar acerca do sentido do culto em toda a Escritura. Porque cultuar a Deus significa termos um relacionamento com Ele, é ofertar algo ao Senhor. Nós muitas das vezes, quando nós nos colocamos num culto como este aqui, um culto público, nós temos a intenção de receber algo da parte de Deus. Essa perspectiva é errada, biblicamente falando. É errada porque a ideia do verdadeiro culto e da adoração não é que nós vamos receber algo do Senhor. De fato, nós recebemos, porque o nosso Deus é tão bom, e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, mas o contexto básico do significado do culto é nós ofertarmos algo ao Senhor. É nós oferecermos algo ao Senhor. Como eu disse aos irmãos, em Êxodo 23, verso 15, Êxodo 34, verso 20, Deuteronômio 16, 16, o Senhor Deus é muito claro na sua palavra ao dizer: ninguém vai comparecer na minha presença de mãos vazias, porque do contrário não será aceito na minha presença. E o holocausto era um desses sacrifícios, em que os homens tinham que chegar com uma oferta na presença do Senhor, se quisesse ser aceito pelo Senhor. O homem não podia chegar lá e dizer assim: olha, eu vim aqui, Senhor, na tua presença de mim mesmo. Não seria aceito na presença de Deus, isso seria uma afronta ao Senhor. O teólogo bíblico Ralph Smith,
ele diz algo muito interessante sobre o culto do Antigo Testamento. Ele diz que a adoração não tem por objetivo primordial edificar, elevar, purificar ou consagrar os adoradores. Esses resultados devem ser os seus subprodutos, ele diz. O propósito da adoração é glorificar a Deus entregando-lhe uma oferta. É isso mesmo. O propósito da adoração não é que nós sejamos edificados, isso é o resultado. E eu desejo, eu espero que nós saiamos de um culto como esse, de todos os cultos, edificados, com o nosso coração cheio do Espírito, alegres, ou mesmo, porque não perturbados por causa do nosso pecado, quando o Senhor provoca o arrependimento em nosso coração, que Deus fale conosco, mas o propósito do culto não é basicamente esse. Culto é quando nós nos achegamos ao Senhor e apresentamos ofertas ao Senhor. Apresentamos o nosso louvor como oferta, apresentamos a nossa oração como oferta, apresentamos a nossa própria vida como oferta ao Senhor. Isso é culto, esse é o fundamento do culto. Adorar, portanto, meus irmãos, tem a ver com algo que seja agradável ao Senhor, com algo que Deus vai ter prazer naquilo que nós entregaremos a Ele. E é interessante, meus irmãos, que no contexto do Antigo Testamento, os sacrifícios tinham esse propósito. Eram ofertas que eram entregues ao Senhor exatamente com o propósito de agradar ao Senhor. Mas como eu disse, meus irmãos, a grande questão de um texto como esse não é ele em si. Porque todos os sacrifícios da antiga aliança serviam de tipos, ou eles apontavam para o sangue de Cristo que viria a seguir no contexto da história do povo de Deus. Estes sacrifícios eram temporários. Estes sacrifícios, eles eram imperfeitos. É este o argumento do autor de Hebreus. Nós lemos Hebreus aqui, mas vamos ler mais um texto logo mais. O argumento do autor de Hebreus é exatamente isso, mostrar que os sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles tinham um prazo determinado pelo próprio Deus. Eles eram válidos até a manifestação de Cristo. Depois de Cristo, eles caducaram, eles perderam seu valor, porque de fato eles eram imperfeitos, e assim eles continuam sendo, como um texto desse como nos mostra. Porque tinha que ser oferecido diariamente, tinha que ser oferecido constantemente, de maneira que o autor de Hebreus vai dizer lá no texto que lemos em Hebreus capítulo 10, o pecado ali era relembrado novamente, lembrado mais uma vez, e lembrado outra vez na presença de Deus. Deus em Cristo Jesus, no perfeito sacrifício, no Cordeiro que é Cristo Jesus, Ele não mais se lembra dos nossos pecados quando os nossos pecados são cravados na cruz de Cristo. É o único sacrifício que não se repete mais. É o único sacrifício tão perfeito que sobrepuja todos os sacrifícios da antiga aliança, que é infinitamente superior a todos os sacrifícios da antiga aliança. A palavra de Deus nos diz isso. Leiamos, por exemplo, novamente, mas não desmarquem desse texto, Hebreus capítulo 9, nós lemos Hebreus 10, mas eu queria que a gente lesse Hebreus capítulo 9, por exemplo, livro de Hebreus, capítulo 9, por exemplo, do verso 11 ao 15, Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao 15, irmãos, quando a gente lê Levítico, você tem que ler junto com Hebreus, porque Hebreus é o comentário de Levítico, é o melhor comentário que existe. As pessoas sempre me perguntam, pastor, qual é um bom comentário bíblico a respeito de um livro? Tem vários comentários bons, mas Levítico, o melhor comentário que tem é Hebreus, que é a explicação do livro de Levítico. Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15, a Escritura nos diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, isto é, Cristo Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. O autor de Hebreus vai mostrar de um modo muito claro, especialmente nos capítulos 9 e 10, de que o sangue de Cristo é infinitamente superior ao sangue daqueles animais que eram abatidos na antiga aliança, meus irmãos. Ora, o que isso tudo quer dizer? Porque o culto tem por finalidade nos colocar na presença de Deus. O culto e os sacrifícios que eram ofertados pelos crentes da antiga aliança tinham por objetivo conduzir os crentes à presença de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, meus irmãos, isto é algo incomparável, pois quando estamos diante de Cristo, nós estamos diante do próprio Deus. Ele nos conduz de maneira perfeita à presença de Deus. E o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado, nos torna aceitáveis na presença de Deus de uma vez por todas. Se na antiga aliança o homem tinha que chegar na presença de Deus com o sacrifício mais básico, que era o holocausto, Cristo hoje nos é o nosso holocausto, onde nós apresentamos, onde nós nos achegamos na presença de Deus e assim nós somos aceitos na presença de Deus. Meus amados irmãos, isso nos faz lembrar a verdade do Evangelho que nos diz que não existe comunhão com Deus fora de Cristo Jesus. Não há outra maneira do homem ser aceito na presença de Deus senão por meio de Cristo Jesus. Não há outra maneira de um homem, seja ele quem for, de que nacionalidade ele for, onde ele estiver, não há outra forma de sermos aceitos na presença de Deus, senão por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ele é o nosso holocausto que nos aproxima novamente de Deus. É por meio de Cristo que nós somos achegados à presença de Deus. O que Deus fez na antiga aliança foi tratar com o seu povo de maneira pedagógica. É isso que Paulo vai dizer na sua carta, né? Que a lei nos serviu de aio, isto é, de paidagogos, ou seja, de orientadora, até que em Cristo Jesus chegasse a sua maturidade e nós, de uma vez por todas, fôssemos aceitos na presença de Deus por meio de Cristo, que é o nosso holocausto, que nos reaproxima na presença de Deus. Por isso, meus irmãos, esse texto aqui, volta lá para Levítico, capítulo 1, se você ainda está em Hebreus, mas deixa Hebreus aí em stand-by, né? Provavelmente a gente volte aí em Hebreus também. Pois, como eu disse, esses textos têm que ser lidos um ao lado do outro, paralelamente. Segunda verdade que esse texto nos mostra acerca deste holocausto é que o holocausto, há uma exigência da parte de Deus, deveria ser um animal perfeito. A oferta deveria ser perfeita. Diz a palavra de Deus de maneira bem clara aí que tinha que ser o melhor dos rebanhos que o povo de Deus tinha. O verso 3, por exemplo, e o verso 10 do nosso texto aí de Levítico 1 nos diz isso. Olha o que Deus diz aí, Deus ordena aí: se a tua oferta for holocausto, de gado trará, macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E o verso 10 diz assim: se a tua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho e sem defeito. Havia uma exigência da parte de Deus. Nós falamos isso em mensagens anteriores. Do fato de que os animais deveriam ser perfeitos, não poderiam haver manchas, não poderiam haver defeitos. Lembra quando nós pregamos em Malaquias, em que o povo de Deus entregava a oferta imperfeita ao Senhor, a animais cegos, coxos, animais com defeitos, manchados de qualquer jeito? Isso era uma verdadeira afronta aos olhos do Senhor Deus ali no momento de culto. Por que isso, irmãos? Porque cada um destes animais apontavam para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Se estes animais apontavam para aquele que é perfeito, para aquele que é completo em si, para aquele que é limpo de maneira absoluta, a pessoa de Cristo Jesus, tais animais deveriam ser uma representação imperfeita, é claro, de quem era Cristo Jesus. Por isso Deus exige isso.
Quando nós lemos lá na primeira carta de Pedro, eu queria que você fosse comigo lá, não tem jeito, a gente tem que ler textos como esse, lá no finalzinho do Novo Testamento, tá? Primeira carta de Pedro, abra comigo lá. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, mas não desmarque Levítico. Olha o que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos fala acerca de Cristo Jesus, do sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, olha aí, verso 18 e 19. Pedro falando aos crentes agora sobre a nova aliança, portanto, a respeito de nós que agora estamos debaixo do sangue de Cristo. Ele diz assim, verso 18 e 19 do capítulo 1 de 1 Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Verso 19 diz aí, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança estejam em Deus. O precioso sangue de Cristo Jesus, verso 19, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Aqueles animais que eram abatidos na antiga aliança tinham que ser perfeitos, porque eles apontavam para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, sendo Ele perfeito, só Ele pode efetivamente nos purificar de todo o pecado. Aqueles animais, eles de fato serviam de uma espécie de tapa do buraco, serviu temporariamente, tiveram a sua validade temporária, mas quando veio aquele que é infinitamente perfeito, para o qual todos aqueles sacrifícios apontavam, eles perderam o valor, aqueles sacrifícios, porque o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. Mas há um terceiro ensino que a Escritura nos traz aí, volta lá para Levítico, acerca do holocausto, que aponta para Jesus, que aponta para Cristo Jesus. E este aqui é muito interessante, irmãos, porque a terceira verdade que esse texto nos ensina é que o holocausto ele deveria ser entregue por completo. Os holocaustos deveriam ser entregues por completo. E aqui cabe uma observação. É muito interessante, irmãos, que quando Deus ele estabelece, por isso que eu digo, leia o livro do Levítico. Quando Deus estabelece as mais diversas formas de sacrifício, nós vamos já ler o texto, mas quando Deus estabelece as mais diversas formas de sacrifícios, como sacrifício pacífico, de oferta pelo pecado, várias formas de sacrifício, em todos eles o homem tinha alguma participação de ficar com algum pedaço do animal. Sacrifício pacífico, por exemplo, uma parte era depositada no altar e pegava fogo ele todinho, era do Senhor. Uma outra parte ele era levemente assado, era uma espécie de churrasco mesmo. Eles tiravam aquele pedaço, o sacerdote comia e o adorador também comia junto com o sacerdote. Então os homens partilhavam ali daquelas ofertas. Mas o holocausto não era assim. O holocausto, ele todo era entregue no altar. Ninguém podia comê-lo nenhum pedaço. Todo ele era entregue no altar. O holocausto ele era entregue por completo. Não é isso que diz o texto? Vamos ler aí o verso 5 até... Olha aí, o verso 5 até o 13, por exemplo. Preste atenção, como não sobra nada do animal. Do verso 5 ao verso 13. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto de oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos,
para o holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Não sobrava nada do animal. Era tudo entregue ao Senhor. É tudo entregue, pertencente somente ao Senhor Deus. O homem não tinha participação nesse sentido, exceto no fato de apresentar o animal ali. Meus irmãos, não é interessante quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, para o qual este sacrifício aponta? Cristo Jesus foi entregue completamente na cruz do Calvário, que era o altar de Deus. Quem oferece a Jesus como cordeiro perfeito e imolado completamente, não foram os homens, foi o próprio Deus. Não foram os homens que mataram Jesus, nós não temos essa moral. Não foram os homens, no período da Páscoa, né? As pessoas costumam dizer, tem pessoas que ficam chateadas, os homens mataram Jesus, né? Os judeus, os romanos. Os homens não mataram Jesus. Deus, o Pai, sacrificou o seu próprio Filho no altar e ele foi entregue completamente, inteiramente no altar do Senhor. Deu a sua vida inteira no altar que pertence ao Senhor. Não é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Quando Jesus ele aponta para o vinho e para o pão e ele diz: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. É o meu corpo, é o meu sangue que é completamente derramado, entregue por vocês, por causa de vocês. O Senhor Jesus, irmãos, para o qual este sacrifício apontava, ele entregou toda a sua vida em oferta ao Senhor. Ele foi entregue, ele foi sacrificado completamente na presença de Deus. O Senhor não se deu parcialmente a Deus, ele não se entregou por nós parcialmente, mas ele entregou toda a sua vida. Eu costumo pensar, irmãos, que não foi apenas na cruz do Calvário. A cruz é o ápice. A cruz é o ponto máximo da oferta de Cristo. Mas a partir do momento em que o Verbo se fez carne no ventre de Maria, ele estava entregando o seu corpo, o seu sangue em favor de cada um de nós. Começou ali a entregar-se completamente a nós. Como um perfeito ser humano, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou, sendo ele entregue como oferta perfeita na presença de Deus. Cristo Jesus, meus irmãos, é a oferta completa e total e perfeita para o qual este sacrifício aponta. É interessante que o fato de o Senhor Jesus ter entregue o seu corpo na cruz significa dizer que a sua obra e a sua salvação foram completas. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você guarde isso no coração e tomar o Espírito Santo lhe dê capacidade para crer nisso que eu vou afirmar. Na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que se entregou completamente por nós, ele não possibilitou a salvação, ele efetivamente nos deu a salvação. A salvação para aqueles que creem em Jesus não é uma possibilidade, é certeza. É certeza para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo perfeito. É certeza para todo aquele que crê que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados e a sua obra foi completa, a sua obra foi total, não foi parcial, porque ele entregou a si mesmo completamente na cruz do Calvário. Cristo Jesus é a oferta perfeita de Deus, para o qual, quando nós olhamos para o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos ter a certeza de que ali estão perdoados os nossos pecados e que em Cristo Jesus nós somos definitivamente aceitos na presença de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais.
porque em tudo isso nos exige uma resposta, que eu vou falar logo depois, ao final dessa mensagem. Há tamanho sacrifício, há tamanho amor demonstrado a nós. Mas, voltando aqui para o nosso texto, a palavra de Deus nos mostra mais uma verdade acerca desse holocausto que aponta para o sacrifício de Cristo. Em quarto lugar, o que está pressuposto aqui nesse texto, eu vou mostrar isso aos irmãos, é o fato de que o holocausto também ele pressupõe a confissão de pecados. O holocausto ele pressupõe aqui uma confissão de pecados. Observe aí que não era simplesmente um rito vazio, mas os homens, quando eles apresentavam essa oferta ao Senhor, havia uma espécie de identificação com o animal ali oferecido. Se não, vejamos, olha aí comigo, verso 3 até o verso 5. Olha o verso 3 ao verso 5. O ofertante, acerca do ofertante. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E o que ele vai fazer no verso 4? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Quero chamar a atenção para o verso 4 aí, irmãos. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. O verso 10 e o verso 11 também vão dizer basicamente a mesma coisa. Então você imagina aquele homem adorador do Antigo Testamento, que chegava à presença de Deus com a sua oferta para o holocausto na presença de Deus, chegava diante do sacerdote, a primeira coisa que ele fazia era colocar a sua mão sobre a cabeça daquele animal, daquele carneiro, daquele animal que seria imolado. E ali não era uma espécie de transferência de pecados, não, irmãos, não é. Mas era a ideia de dizer diante do Senhor: Senhor, era para eu estar morrendo aqui, mas este serzinho aqui, que não tem culpa dos meus pecados, ele vai morrer no meu lugar. Era isso que significava botar a mão sobre a cabeça do animal. Era uma identificação do crente ali com aquele animal, que dizia: ele vai me representar, ele estará me representando e ele vai morrer no meu lugar. O nome disso é expiação, cobertura de pecados. Por isso, meus irmãos, o holocausto ele pressupunha uma confissão de pecados. O holocausto ele pressupunha exatamente o fato de que o homem ele reconhecia o seu próprio pecado e reconhecia que ele merecia morrer. Desde a antiga aliança, os crentes já tinham essa consciência de que o pecado ele conduz o homem à morte. Ora, meus irmãos, isto é muito significativo a nós, porque a Escritura Sagrada nos diz que uma vez que nós somos pecadores, nós não temos como ser justificados por nossas boas obras, porque isso nós nem possuímos, a verdade é essa. O nosso coração é tão hipócrita, é tão mentiroso, é tão enganoso, que nenhum homem sobre a face da terra é capaz de dizer de maneira limpa e completa e totalmente: eu estou fazendo isso de todo o meu coração, essa bondade. Mentira! Todos nós temos alguma coisa de um desejo íntimo de sermos reconhecidos de alguma maneira. Eis aí o nosso pecado. Portanto, quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós precisamos ter a plena convicção de que nós somos pecadores. Só que agora, nós não mais colocamos as mãos, louvado seja Deus por isso, sobre a cabeça de um animal imperfeito que vai morrer no meu lugar. Nós nos achegamos à presença de Deus e dizemos: Senhor, é por meio do sangue de Jesus que eu me achego à Tua presença. O sangue do perfeito Cordeiro, eu me identifico com Ele. Ele morreu no meu lugar. Ele se entregou no meu lugar. Ele deu a sua vida no meu lugar. Portanto, Senhor, eu apresento a cruz de Cristo. Eu apresento a pessoa de Jesus, a sua justiça, a sua perfeição, para ser aceito na Tua presença, porque eu mesmo de mim eu não posso me achegar à Tua presença. Meus amados irmãos, quando nós nos colocamos na presença de Deus em adoração, nós precisamos ter a consciência
Em primeiro lugar, de que nós somos pecadores mesmo. Lembra de domingo passado, quando eu falei aos irmãos que nós precisamos resgatar um genuíno temor pelo Senhor? Muitas das vezes, nós não temos temor pelo Senhor, porque, na verdade, a gente acha que o nosso pecado não é lá grande coisa, não. O pecado grande sempre é o dos meus irmãos, eu não. Meu pecado sempre é pequeno. A gente sempre tem isso no nosso íntimo. Nós precisamos, meus irmãos, ter a consciência de que o nosso pecado ele é grave e que Deus exige derramamento de sangue. Isso eu acho interessante como era pedagógico no Antigo Testamento, né? Aquele festival de sangue derramado todos os dias, aquela mortandade. Imagina aí, quantos carneiros, quantos bezerros, quantos animais eram oferecidos dia após dia na presença de Deus. Eu posso imaginar aqueles altares, aquele lugar ali do tabernáculo repleto de sangue derramado por todos os lados, e uma visão que aos nossos olhos é aterrorizante, animais se debatendo, perdendo o seu sangue ali. A cruz, meus irmãos, aponta para isso. O quão terrível é as consequências do pecado. Deus exige morte. Não adianta chegarmos na presença de Deus e dizer, olha, foi mal. Não. Deus exige morte. E quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo Jesus, isso deve nos deixar estarrecidos, assustados. Porque preste atenção, por favor, preste atenção no que eu vou dizer, não esqueça. Se Deus foi capaz de fazer isso com o seu filho que não tinha pecado, o que ele fará com o homem pecador? Se Deus foi capaz de fazer o que fez com o seu filho que não tinha pecados, justo, santo, reto, para cumprir o seu propósito, o que Deus fará com um pecador que não se arrepende dos seus pecados? O que este Deus fará com este homem? Só Cristo Jesus, meus irmãos, nos livra da ira vindoura, de um Deus justo e santo que não tolera o pecado. E como eu disse aos irmãos no domingo passado, não adianta nós dizermos, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus lança no inferno o homem com seus pecados juntos. Nós precisamos temer. Graças a Deus por Cristo Jesus, Ele nos livra do inferno, Ele nos livra da justa ira de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados em arrependimento, e no lugar de um animal em que o crente antigamente colocava as mãos sobre um animal e se identificava com ele, não. Nós hoje fazemos coisa infinitamente superior. Nos arrependemos e dizemos, Senhor, é por meio do sacrifício do Teu Filho que eu me achego na Tua presença. Eu me identifico com aquele que morreu na cruz do Calvário no meu lugar. E assim nós somos aceitos na presença de Deus. É assim que o homem é aceito na presença de Deus. Portanto, nós temos o quinto e último ponto aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Que o holocausto, ele nos torna aceitos diante de Deus. Não é interessante isso? O holocausto nos torna aceitos na presença. Verso 3 aí. Olha o que diz o finalzinho do verso 3 aí do nosso texto. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, e porá a tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Não haveria outra forma do homem ser aceito na presença do Senhor, senão trazer o animal, e no verso 4, confessar os seus pecados e se identificar com aquele animal, o verso 4 diz isso, e apresentar o sangue daquele animal como uma vítima substitutiva, no lugar do seu próprio sangue. E este deveria ser entregue completamente. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com o Evangelho, como eu disse, Levítico é o Evangelho. E isto tem tudo a ver com o Evangelho de Deus. Porque é exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra que Cristo fez. Por meio do seu sacrifício, Deus em Cristo nos torna aceitáveis à sua presença. Como eu disse aos irmãos no primeiro ponto, não há outra maneira do homem ser recebido na presença de Deus, senão pelo sangue de Cristo Jesus. Não há outra maneira do homem ser recebido na presença de Deus, senão pelo sangue de Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 5, se você pode ir lá comigo, olha o que Paulo vai dizer aí a respeito disso.
Em Efésios, no capítulo 5, no versos de 1 a 2, há uma manifestação interessante aí deste ser aceito na presença de Deus aí, para o qual Paulo ele vai apontar, e que o autor de Levítico ele mostra isso, e eu vou já ler com os irmãos Levítico novamente. Mas Efésios capítulo 5, nos versos 1 e 2, ele diz assim, olha o que a palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que significa isso, irmãos? Por que Paulo está lendo isso? Onde é que Paulo leu isso? Levítico. O que diz aí a palavra de Deus? No verso 9, volta lá para Levítico novamente. Quando o animal ele era sacrificado na presença de Deus, para que o homem fosse aceito na presença de Deus, qual era a resposta de Deus de que ele aceitou o homem e a sua oferta? Final do verso 9, no verso 9 diz aí: é o holocausto, a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. De aroma agradável ao Senhor. Era o símbolo de que Deus aceitou a oferta e aceitou o ofertante. Jesus se entregou a nós como aroma agradável ao Senhor. Como é que a gente cantou no início do culto, né? Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti. Que Deus aceite isso. Meus irmãos, nós somente somos aceitos na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. O homem não pode ser aceito na presença de Deus sem Cristo. Aceito em graça, aceito em favor, aceito em misericórdia. Fora de Cristo não há misericórdia. Fora de Cristo não há perdão de pecados. Fora de Cristo não há nada que o homem possa fazer para justificar-se diante de Deus. Fora de Cristo o homem não é aceito em absolutamente nada na presença de Deus. Fora de Cristo, as nossas boas obras fedem na presença de Deus, tem um mau cheiro na sua presença. Mas as nossas obras e tudo aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus, por meio de Cristo, fundamentados em Cristo, sobem como aroma agradável na presença de Deus. Só Ele nos torna aceitáveis na presença de Deus. Estes holocaustos, esses animais eram sombras do perfeito sacrifício que estaria presente em Cristo Jesus. Portanto, queridos, este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Não há outra forma de sermos aceitos na presença de Deus senão por meio de Cristo. Não há outra forma de sermos perdoados por Deus senão por meio de Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, do verso 8 a 11, em que nós somos reconciliados e justificados por Deus em Cristo Jesus e somente nele. E o resumo de tudo isso é: Cristo é o nosso holocausto que sobe em aroma agradável na presença de Deus. Quando nós nos achegamos a Deus em arrependimento, por meio do sangue de Cristo diante do Senhor, esta oferta sobe com um aroma agradável na presença de Deus. E Ele tanto recebe a nossa oferta, o nosso culto, como também recebe a nossa pessoa. Este é o Evangelho. O nome disso é Evangelho, porque é disso que se trata o Evangelho. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: qual deve ser a nossa resposta ao Evangelho? Qual é a resposta que o homem deve trazer a toda essa manifestação de graça, de amor, de misericórdia que nós encontramos em Deus por meio de Cristo Jesus, o seu Filho? Eu quero finalizar, e aí vai finalizar mesmo, eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Preste atenção nesse texto aqui. Vamos ler? Romanos capítulo 12, vamos ler juntos, aliás. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Preste atenção, senão é o mesmo tema de culto aí, que Paulo está dizendo. Só que aqui Paulo está falando na perspectiva da resposta do crente ao sacrifício de Cristo. O que Deus quer de nós? Romanos 12, verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já sabe o que fazer. Vamos orar, irmãos?